Você sente que o mundo está acelerado à beira do caos? Essa inquietação na sua alma não é imaginação. A Bíblia tem um nome para isso: o princípio das dores, e um endereço: Mateus 24. Jesus nos deixou um guia profético sobre o fim dos tempos, e os sinais mostram que ele foi ativado em nossa geração. Ignorar esta mensagem profética é um risco espiritual. Neste vídeo, vamos decifrar este guia da Bíblia para você enfrentar o que está por vir, trocando o medo pela fé e encontrando paz na promessa da volta de Cristo. Muitas pessoas que assistem nossos vídeos e sentem essa conexão ainda não estão inscritas. Se você busca respostas para fortalecer sua alma, inscreva-se no canal agora mesmo. E comente abaixo qual sinal do fim você mais percebe hoje. Fique comigo até o final, porque o que vamos desvendar aqui é a chave para transformar sua ansiedade na esperança no fim que a palavra de Deus promete. Meu amigo, minha amiga, vamos sentar e conversar um pouco sobre algo que com certeza já passou pela sua cabeça. Você liga a TV, abre a internet e parece que o mundo está de cabeça para baixo, não é mesmo? A gente se pergunta: meu Deus, o que está acontecendo? E é justamente aí, nesse sentimento, que encontramos um dos ensinamentos mais profundos e, olha só, mais esperançosos de Jesus. Lá no famoso discurso do Monte das Oliveiras, registrado em Mateus 24, os próprios discípulos, gente como a gente, chegaram perto do mestre e perguntaram na lata: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Eles queriam saber os sinais do fim. E a resposta de Jesus é de uma sabedoria que acalma a alma. Ele não deu uma data, mas nos deu uma metáfora poderosa, algo que toca o coração de qualquer um: a das dores de parto. Pense bem nisso. As contrações de uma mãe não são a chegada do bebê, mas o anúncio inequívoco de que ele está a caminho. Esse é o segredo do que a escatologia bíblica chama de princípio das dores. Não é o fim, mas o começo do fim, de um ciclo de sofrimento. É um alerta profético para um despertar espiritual. Essa imagem das dores de parto muda tudo, percebe? Em vez de olharmos para as crises globais com desespero, somos convidados a vê-las com os olhos da fé, entendendo que cada evento faz parte de um plano maior. A profecia bíblica não foi dada para nos aterrorizar, mas para nos preparar. Quando uma mulher entra em trabalho de parto, ela não entra em pânico. Ela se prepara, respira fundo, porque sabe que a dor resultará na alegria de uma nova vida. Da mesma forma, nossa preparação espiritual diante dos sinais da vinda de Jesus deve ser de vigilância cristã e não de medo. As notícias sobre guerras e rumores de guerras, as fomes, as pestes e os terremotos são as contrações que a terra sente. Elas nos dizem que a volta de Cristo está mais próxima. É como se o céu estivesse nos dizendo: ei, se preparem porque Jesus está voltando. É um chamado para alinharmos nosso coração, para vivermos com mais propósito e com uma fé em tempos de crise que seja inabalável, sabendo que a promessa da segunda vinda é real e se cumprirá. Portanto, quando você sentir o peso do mundo nos ombros, lembre-se desta conversa. Pegue sua Bíblia, abra em Mateus 24 e leia com o coração aberto. Faça disso um exercício espiritual. Ao invés de orar, pedindo que os problemas sumam, como se estivéssemos tentando parar as contrações, mude a sua oração. Peça a Deus discernimento para entender os tempos, força para perseverar e um coração pronto para o que há de vir. Ore como os primeiros cristãos oravam, com uma única e poderosa palavra: Maranata, que significa Vem, nosso Senhor. Isso transforma o medo em expectativa. As dores de parto anunciam que algo grandioso está para nascer. Uma nova era de paz, que virá após a grande tribulação e o juízo final. A beleza dessa revelação é que ela nos tira da posição de vítimas dos acontecimentos e nos coloca como participantes ativos na história da redenção.
Não é sobre saber o dia e a hora, mas sobre estar pronto todos os dias, com uma esperança no fim que ilumina até os dias mais sombrios. E essa é só a primeira peça do quebra-cabeça que vamos montar juntos. Agora que entendemos a grande moldura, a metáfora das dores de parto, vamos nos aprofundar no primeiro sinal que Jesus menciona, talvez o mais barulhento e visível em nosso tempo. Ele nos diz em Mateus 24, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Pense nisso por um instante. Há 2000 anos, quando uma guerra acontecia do outro lado do mundo, levava meses, talvez anos, para a notícia chegar, se é que chegava. Hoje nós assistimos aos conflitos mundiais ao vivo, no café da manhã, com imagens em alta definição na palma da nossa mão. A tensão entre as nações, a movimentação de tropas, os discursos inflamados, tudo isso invade nossa casa e nossa mente 24 horas por dia. Não são apenas as guerras em si, mas a conversa incessante sobre elas, a ansiedade, a expectativa de que algo terrível pode acontecer a qualquer momento. É exatamente o que a profecia bíblica descreveu. Esses sinais do fim não são mais sussurros distantes, são o ruído de fundo da nossa geração, uma das contrações mais fortes deste princípio das dores, um sinal claro que aponta para a urgência da nossa preparação espiritual. O mais impressionante é a precisão da expressão rumores de guerras. Ela descreve perfeitamente a nossa era da informação e da desinformação. Muitas vezes, a ameaça de um conflito, a guerra psicológica, causa mais instabilidade do que a própria batalha. Vemos nações se provocando, alianças sendo formadas e desfeitas, e uma constante apreensão que alimenta as crises globais. E claro, não podemos ignorar como as profecias sobre Israel parecem se desenrolar diante dos nossos olhos, com a nação constantemente no centro das atenções e tensões mundiais, cumprindo o que a escatologia bíblica vem apontando há séculos. O cenário de nação contra nação nunca foi tão evidente. Isso tudo não é coincidência, meu amigo. É um alerta profético ressoando através dos tempos, nos chamando para um despertar espiritual. É a história, guiada pela mão soberana de Deus, caminhando em direção ao clímax que o livro do Apocalipse detalha, o tempo que precede a grande tribulação e a gloriosa volta de Cristo. Mas, cá entre nós, como manter a paz no coração com esse bombardeio de notícias ruins? É fácil se sentir pequeno e impotente. É aqui que a nossa fé em tempos de crise é verdadeiramente testada. O convite não é para que você se torne um especialista em geopolítica, mas um especialista em vigilância cristã. O propósito de saber sobre esses sinais da vinda de Jesus não é prever o próximo conflito, mas purificar o próprio coração. Cada notícia de um novo rumor de guerra deve funcionar como um lembrete. Jesus está voltando. E se Ele está voltando, como estou vivendo minha vida hoje? Estou cultivando a paz, o perdão e o amor, ou estou me deixando contaminar pelo espírito de divisão do mundo? Veja, esses sinais são como placas na estrada que nos indicam a direção. E a direção é sempre para mais perto dele. Mas ao ver essas placas, surge uma pergunta natural e muito importante. Como devemos reagir? Com medo? Com ansiedade? E é sobre isso, sobre a instrução direta de Jesus a respeito dos nossos sentimentos, que precisamos conversar a seguir. E aqui, meu amigo, chegamos ao coração da nossa conversa, a joia escondida no meio do turbilhão. Logo depois de nos alertar sobre as guerras e rumores de guerras, Jesus, em sua infinita sabedoria, nos dá uma ordem que é, ao mesmo tempo, um presente. Ele diz, em Mateus 24, versículo 6, olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Vamos parar e respirar fundo aqui. Ele não disse, finjam que não está acontecendo, ou ignorem os problemas.
Ele disse que essas coisas precisam acontecer, fazem parte do roteiro divino, mas o nosso papel, a nossa resposta é não deixar o pânico tomar conta. Pense nisso. O comandante do universo, que conhece o fim desde o começo, está nos dizendo para mantermos a calma. Isso significa que nada, absolutamente nada que acontece no mundo pega Deus de surpresa. Essas contrações do princípio das dores estão sob o seu controle soberano. A nossa fé em tempos de crise floresce exatamente neste ponto, na confiança de que, mesmo no caos aparente, há um propósito e um plano se desenrolando, um plano que a escatologia bíblica nos ajuda a compreender. Essa instrução, não tenha medo, é a chave que transforma o alerta profético de uma fonte de ansiedade para uma fonte de fortalecimento. A reação natural do mundo diante dos sinais do fim é o medo, a estocagem de suprimentos, a desconfiança. Mas a reação do céu, o chamado para aqueles que esperam a volta de Cristo, é a vigilância cristã. E o que é essa vigilância? Não é ficar olhando para o céu o dia todo, mas olhar para dentro, para o nosso próprio coração. É uma preparação espiritual contínua. É perguntar-se: meu coração está em paz com Deus hoje? Estou vivendo de uma maneira que honra a promessa da segunda vinda? Quando entendemos que os sinais da vinda de Jesus são uma confirmação da veracidade da profecia bíblica e não um sinal de que Deus perdeu o controle, a nossa perspectiva muda radicalmente. As crises globais deixam de ser apenas tragédias sem sentido e se tornam marcadores no mapa que nos guia para casa, para a esperança no fim que temos em Cristo. Então, como aplicar isso na prática? É um exercício diário de fé. Quando a notícia de uma nova pandemia ou de conflitos mundiais bater à sua porta e a ansiedade começar a subir, faça uma pausa, respire e transforme esse sentimento em oração. Em vez de se desesperar, sussurre para si mesmo: Jesus está voltando. Use a própria ansiedade como um gatilho para a oração, um lembrete para dizer Maranata. É um despertar espiritual que treina nossa alma a responder com fé e não com medo. Pegue o Salmo 46, 2, que diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude. Medite nisso. Essa é a postura de quem verdadeiramente crê. Agora, é interessante notar que Jesus não parou por aí. Ele nos deu o antídoto para o medo em relação às guerras, mas ele sabia que as dores de parto do planeta se manifestariam de outras formas também. Ele continua a sua explicação, expandindo a lista de sinais, nos mostrando que o cenário é ainda mais complexo e abrangente. Como um mestre que pacientemente desvenda um grande mistério, Jesus não para nos conflitos mundiais. Após nos acalmar sobre as guerras e rumores de guerras, ele amplia a nossa perspectiva no versículo seguinte de Mateus 24. Ele diz: Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. O que ele está nos mostrando aqui é de uma importância tremenda. Os sinais do fim não são um evento isolado, mas um ecossistema, uma teia de acontecimentos interligados. Não é uma coisa ou outra, é tudo junto. É a tensão política, a escassez de alimentos, as doenças que se espalham e a própria terra gemendo. O que estamos testemunhando não é uma lista de problemas, mas um único fenômeno, o princípio das dores. A sabedoria contida no discurso do Monte das Oliveiras é que esses sinais se validam mutuamente. Se fossem apenas guerras, poderíamos dizer que sempre existiram. Se fossem apenas doenças, também. Mas a convergência de todos eles é o que caracteriza esse tempo profético e exige nossa vigilância cristã. Pense na nossa experiência recente. Quem de nós não sentiu na pele o que significa a palavra pestes? Vimos o mundo inteiro parar por conta de pandemias, algo que para as gerações passadas parecia coisa de livro de história. Ao mesmo tempo,
Ligamos os jornais e vemos notícias sobre fomes devastando regiões inteiras, enquanto em outros lugares os terremotos e desastres naturais parecem mais frequentes e destrutivos. É exatamente esse quadro multifacetado que a profecia bíblica pintou. Não são problemas isolados de países pobres ou distantes, são crises globais que afetam a todos. Ver esses sinais da vinda de Jesus se cumprindo de forma tão literal deveria provocar em nós um profundo despertar espiritual. Não é para nos fazer construir um abrigo no quintal, mas para nos fazer construir um santuário no coração. É um chamado urgente para a preparação espiritual, para entendermos que a escatologia bíblica não é uma teoria abstrata, mas uma realidade se desdobrando diante de nós, apontando para a esperança no fim. O mais fascinante é como isso reforça a metáfora das dores de parto. As contrações de uma mãe não são um único tipo de dor, é uma pressão aqui, uma cólica ali, tudo trabalhando em conjunto para o mesmo fim. Da mesma forma, as fomes, as pestes e os terremotos trabalham junto com as guerras como sinais que anunciam a segunda vinda. A beleza disso é que quanto mais o cenário parece caótico para o mundo, mais claro ele se torna para quem tem os olhos da fé. É a confirmação de que a palavra de Deus é viva e verdadeira. Por isso, a aplicação prática é simples, mas poderosa. Da próxima vez que vir uma notícia sobre esses eventos, em vez de deixar a ansiedade tomar conta, faça uma pausa e diga: Senhor, entendi, é mais um sinal. Jesus está voltando. Essa mudança de mentalidade é revolucionária, mas isso nos leva a uma outra questão intrigante. Sempre houve terremotos e fomes. O que há de tão diferente agora? Seria a intensidade ou a frequência com que tudo isso acontece? A sua pergunta, o que há de diferente agora, é exatamente a pergunta que um coração atento ao Espírito faria. E a resposta nos leva de volta, com uma profundidade ainda maior, a brilhante metáfora que Jesus nos deu, as dores de parto. Pense comigo, meu amigo. Como uma mãe sabe que o momento está realmente chegando, não é pela primeira contração, mas porque as contrações começam a vir mais fortes e com menos tempo entre elas. É a intensidade e a frequência que anunciam a transição. E é exatamente isso que vemos no cenário mundial. A história sempre teve seus capítulos de guerras e rumores de guerras, suas épocas de fomes e terremotos. Mas o que sentimos hoje é uma aceleração vertiginosa, uma sobreposição de crises que tira o fôlego. É como se a Terra não tivesse mais tempo para se recuperar de uma dor antes que a próxima já começasse. Este padrão de intensificação é a essência do princípio das dores e um dos mais claros sinais do fim descritos em Mateus 24, um fenômeno que a escatologia bíblica sempre apontou como característico da era que precede a volta de Cristo. O que torna nossa época singular é a globalização. Antigamente, uma crise de nação contra nação ficava contida em sua região. Hoje, uma crise econômica ou uma das pandemias em um canto do planeta gera um tsunami que atinge todas as praias do mundo em questão de horas. Essa interconexão faz com que os conflitos mundiais e as crises globais não sejam apenas mais frequentes, mas simultâneos em seu impacto. É por isso que temos essa sensação de que tudo acontece ao mesmo tempo. É o alerta profético, soando não mais como um sino de igreja, que toca de vez em quando, mas como uma sirene contínua. Para muitos, isso gera uma ansiedade sem precedentes, um sentimento de que o mundo está em um espiral de caos incontrolável. E, sem a perspectiva da profecia bíblica, realmente parece ser o caso. Mas para nós, que buscamos a vigilância cristã, essa aceleração é a confirmação de que o tempo do fim se aproxima, o tempo que antecede a grande tribulação, mas também a gloriosa redenção. Então, qual é a nossa postura diante disso? A tentação é se sentir esmagado.
Mas a preparação espiritual nos convida a fazer o oposto. Em vez de ver o feed de notícias como uma avalanche de desgraças, comece a vê-lo como o relógio de Deus. Cada nova crise, cada evento que se encaixa nos sinais da vinda de Jesus é mais um tic-tac que nos aproxima da eternidade. Isso nos chama para um despertar espiritual urgente e prático. Não é mais tempo para uma fé morna ou distraída. A intensidade dos sinais exige uma intensidade proporcional em nossa devoção, em nossa oração e em nossa busca por santidade. A frequência das dores do mundo deve nos levar a uma frequência maior de comunhão com o Pai. Pois se as dores estão se intensificando, é porque a esperança no fim, a promessa da segunda vinda, está prestes a se concretizar. Se Deus nos permite ver e entender tudo isso, surge a pergunta fundamental: qual é, afinal, o propósito por trás de tudo isso? Por que Ele nos deu esse mapa profético? Se Deus nos deu todo este mapa profético, este verdadeiro GPS espiritual que é a escatologia bíblica, não foi para nos tornarmos meros espectadores do fim dos tempos, sentados na arquibancada da história. Pense bem, meu amigo. O propósito por trás de cada um dos sinais do fim é um ato profundo de amor e misericórdia. Para o mundo que vive à parte de Deus, este alerta profético funciona como as sirenes que tocam antes de uma tempestade, um chamado urgente ao arrependimento antes que venha o juízo final. Mas para nós, que aguardamos a volta de Cristo, o propósito é diferente. É um chamado pessoal e íntimo para um despertar espiritual. É como se o Pai estivesse batendo suavemente em nosso ombro e sussurrando: Filho, acorde. Deixe a sonolência espiritual de lado. O tempo é curto. Os sinais são o despertador de Deus para a sua igreja, nos chamando para uma vigilância cristã ativa e para uma séria preparação espiritual, pois a vinda do noivo se aproxima. O Mestre nos dá a chave prática em Lucas 21, versículo 36. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando. O que significa vigiar orando na vida real? Significa que nossa vida de oração muda de patamar. Ela deixa de ser apenas uma lista de pedidos e se torna um diálogo constante de alinhamento. Ao invés de orar, Deus, me livre das dores de parto, a oração de quem vigia é: Deus, me use no meio das dores de parto. É começar o dia, antes mesmo de olhar o celular, com uma oração sincera. Espírito Santo, que meus olhos hoje não se fixem nas guerras e rumores de guerras ou nas pandemias, mas na promessa da segunda vinda. Dá-me uma fé em tempos de crise que seja um testemunho para os que me rodeiam. Ajuda-me a viver de tal forma que, se o Senhor voltasse hoje, eu estaria pronto e sem vergonha. Isso é o que significa não ter medo. É uma confiança ativa, cultivada na presença dele, que nos capacita a estar em pé diante do Filho do Homem, como diz a passagem. E essa vigilância cristã tem uma consequência natural. Ela nos impulsiona para a ação. Uma pessoa que está genuinamente em preparação espiritual não consegue guardar a esperança no fim só para si. Se você realmente acredita que Jesus está voltando, a sua vida se torna um grito de Maranata, não apenas em palavras, mas em atitudes. Como podemos aplicar isso? Quando vir notícias sobre fomes, talvez seja um chamado para você contribuir com um projeto que alimenta os necessitados. Quando sentir a ansiedade por causa das crises globais, pode ser a oportunidade de ligar para um amigo que está sofrendo e oferecer uma palavra de paz. O conhecimento dos sinais da vinda de Jesus, detalhados desde o discurso do Monte das Oliveiras até o Apocalipse, não serve para nos fazer construir abrigos, mas para nos fazer construir pontes de amor para com o próximo. E é vivendo assim, nessa expectativa ativa e cheia de propósito, que olhamos para a frente. Se tudo isso são as dores, qual é, afinal, o nascimento glorioso que elas anunciam? Toda a nossa conversa sobre o princípio das dores, sobre os sinais do fim descritos em Mateus 24,
nos leva a este momento glorioso. A pergunta que ficou no ar foi: qual é o nascimento que se segue a tantas dores? A resposta, meu amigo, minha amiga, é a maior e mais espetacular promessa de toda a escatologia bíblica. É a volta de Cristo em glória e majestade. Pense na metáfora das dores de parto uma última vez. Após horas de agonia, quando a mãe finalmente segura seu filho nos braços, a dor se dissipa, eclipsada pela alegria indescritível de uma nova vida. A Bíblia nos garante que essa mesma experiência, elevada a uma escala cósmica, é o que nos aguarda. A memória da grande tribulação, dos conflitos mundiais, das fomes e pestes, será como um sonho distante diante da realidade da presença do Rei. Esta é a esperança no fim que ancora a nossa alma. Todo o plano, desde o discurso do Monte das Oliveiras, aponta para este evento, a segunda vinda, o verdadeiro começo da eternidade com Deus. O apóstolo João, no livro do Apocalipse, nos dá um vislumbre dessa realidade de tirar o fôlego. Ele descreve o que acontece após o juízo final, no capítulo 21, versículo 4. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Você consegue imaginar um mundo assim? Um mundo sem hospitais, porque não haverá mais doenças ou pandemias. Um mundo sem exércitos, porque não haverá mais guerras e rumores de guerras ou a ameaça de nação contra nação. Um mundo sem cadeados nas portas, sem notícias trágicas, sem despedidas. Esta não é uma utopia sonhadora. É o destino garantido para todos aqueles que colocaram sua fé em Cristo. É por essa realidade que vale a pena toda a vigilância cristã, toda a preparação espiritual. Cada ato de fé hoje é um investimento nesse futuro glorioso. A profecia bíblica não termina em caos. Ela termina em um jardim, em comunhão restaurada. Portanto, essa esperança final redefine completamente a nossa vida agora. Ela nos dá a coragem para dizer: não tenha medo, e a força para ter uma fé em tempos de crise que inspira os outros. Saber o final da história nos permite viver os capítulos difíceis com uma paz que o mundo não entende. É por isso que o grito dos primeiros cristãos, Maranata, não era um lamento, mas uma celebração antecipada. É a certeza de que, não importa quão escuro o cenário pareça, a luz vencerá. A mensagem final dos sinais da vinda de Jesus não é de pavor, mas de alegria. É a certeza de que Jesus está voltando para fazer novas todas as coisas. Viver com essa verdade no coração é a essência do despertar espiritual. É olhar para o horizonte, ver as nuvens da tempestade se formando e sorrir, porque sabemos que o Rei está vindo na tempestade para nos levar para casa. Agora você entende. O caos que vemos não é o fim da história, mas o sinal de um novo e glorioso começo prometido por Cristo. A grande questão é: como essa revelação de Mateus 24 vai transformar a sua fé a partir de hoje? Compartilhe sua experiência aqui nos comentários. Quero muito saber como essa mensagem tocou seu coração. Se este vídeo fortaleceu sua alma, não corra o risco de perder o que Deus ainda quer te revelar. Inscreva-se agora no canal e ative o sininho de notificações. É a sua garantia de não perder nenhum conteúdo transformador como este. E não saia ainda. Clique no vídeo que está aparecendo aqui na tela, pois ele é a continuação perfeita para aprofundar seu conhecimento e sua preparação espiritual. Fique com Deus e até a próxima. Eu sou o Bíblia Narrada.